Seguro estou de que Jesus me ajudará. E lá do céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servir, eu sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor, sem dúvida, com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nessa rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. A paz de Deus com todos. A paz de Deus, irmão, boa noite. Como é que o irmão tá? Os filhos, tudo bem, irmão? Eu gravei esse hino aí, irmão. Eu gostaria que o irmão postasse lá no canal, irmão. Não é testemunha, é só um hino que eu, senti de mandar lá no canal, para os irmãos tá meditando nos hinos, né? Palavra de Deus sendo cantada, né, irmão? Se o irmão puder pôr ela no canal lá, irmão, eu agradeço, tá bom? O hino é tão bonito, né, irmão? Às vezes a gente refletir nas palavras do hino. Deus fala com a alma abatida, com o irmão provado, desanimado, né, irmão? É tão bom, né, irmão? Quando Deus fala com a gente através de um hino, às vezes o irmão ou a irmã está tão provado na igreja, irmão, e Deus, através de um hino que toca, né, o Senhor liberta as almas abatidas, né, irmão? Eu saúdo toda a querida Irmandade, com a paz de Deus. Meu nome é Eunice da Silva, sou de Ribeirão do Sul e gravei esse hino para a Irmandade, para ser postado no canal Comunhão com Deus, e espero que a Irmandade reflita no hino. Irmandade, perdoa eu que eu cantei meio baixo, porque eu estou com um pouquinho de dor nas glândulas, então eu vou fazer até um exame amanhã, Irmandade, para ver se eu estou com um probleminha de saúde, sabe? Então é bom a gente fazer um check-up, né? Cuidar da saúde, né? Mas é isso aí, Irmandade. Ora Deus para mim, para o meu esposo, meus filhos, que melhor assim a gente pode, né, servir o Senhor na terra. Nas minhas humildes orações, não esquecerei de nenhum de vós. Sou grata a Deus por tudo. Deus seja louvado. A paz de Deus. Meu nome é Ana. Estou gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu gostaria de contar uma obra que no início da pandemia, no ano de 2018, a empresa que eu trabalhava, eu lá na época podia pedir para sair. Você colocava seu nome na lista de saída e final de ano eles dispensavam e ali eles pagavam um acerto todinho que vocês, o direito da gente. E eu fui buscar a palavra, não foi nenhuma nem duas vezes, fui buscar a palavra e Deus sempre confirmando. Ali naquela empresa eu já trabalhava há 6 anos e Deus confirmou de sair.
Até então, nessa época, morava eu, minha mãe, minha filha e meu irmão. Então, como Deus já tinha confirmado pela palavra, eu fui pedir para colocar meu nome na lista para sair, para dispensa. E ali foi colocado, findade de 2018, me dispensaram. Quando foi no início de 2019. Assim que eu saí, Irmandade, em dezembro, minha mãe saiu de casa, casou, saiu de casa. E ali o inimigo muito furioso. Meu irmão, ele sempre foi muito sossegado, muito sossegado. E naquela época ele começou a querer fazer festa em casa, querer fazer bailinho em casa, sabe, Irmandade? Então nós dois, começamos a discordar. Eu falava que eu não aceitava, ele falava que pagava o aluguel e também ele poderia fazer o que ele quisesse. E eu falando que não, como eu servia a Deus, ficaria muito feio, né? As vizinhanças, tudo ver aquilo, como que iria ficar? Então, eu peguei e quando eu saía de casa, ele mesmo assim ele fazia essa festinha. Até então que ele não gostou, que eu comecei a pegar no pé dele, falando que não aceitava. E ele saiu de casa também. Irmandade, confesso que ali bateu um desespero, comecei a questionar, falei, Senhor, será que eu entendi a palavra certa que o Senhor mandou para mim? Porque como que eu vou fazer agora? Na época morava eu e minha filha só. Eu fui mãe solo até no ano de 2022. E daí então eu comecei a ficar provada. Confesso que eu fiquei bastante provada, pagava aluguel e eu não sabia o que fazer até então. Teve em janeiro, no início de janeiro, eu fui congregar com um irmão e esse irmão a gente congregou, depois eles convidaram foi eu e minha prima, a gente convidou a gente pra gente fazer uma reunião, tinha uma reunião na casa dele pra gente ir, a gente foi. E nessa reunião, Irmandade, Deus dava na boca do servo de Deus que até aquele ano eu estava andando igual caranguejo, mas a partir daquele ano Deus ia me exaltar, que as coisas iam começar a andar na minha vida. Eu confesso que eu peguei aquela palavra, guardei, eu sabia que Deus ia fazer obra na minha vida. Foi então que eu comecei voltei de novo a ficar em paz, né? E daí eu tava recebendo seguro, entrou a pandemia. E então, Irmandade, eu confesso que para muitas pessoas passaram dificuldade, necessidade, mas eu confesso que a pandemia foi a minha melhor fase. Porque ali, glória a Deus, ali foi onde que eu vi o trabalhar de Deus na minha vida. Que enquanto pessoas estavam perdendo o seu serviço, enquanto pessoas estavam perdendo as pessoas que amam, Deus estava fazendo um trabalhar maravilhoso na minha vida, porque ali Deus preparou um serviço para mim, um barracão de e-commerce. E naquela época, como estava tudo fechado, vendia muito pela internet, pelas plataformas da internet. Então fazia muita hora. E até então Deus preparou da minha mãe comprar uma casinha. E a minha mãe falou que ela ia me dar. Na época tinha um comodinho na frente da garagem. Ela falou que me dava aquele pedacinho ali para me reformar, para mim sair do aluguel também. E assim Deus fez, Deus preparou. Minha mãe comprou essa casinha. Ali eu tava fazendo bastante hora, recebendo seguro, consegui construir essa casinha, Irmandade. Ajeitei ela bem ajeitadinha e fiquei morando. Então, Irmandade, é motivo de agradecer a Deus, porque quando eu achava que tudo ia dar errado, eu estava desempregada, sozinha, morando com a minha filha,
depois entrou a pandemia, eu pensei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Será que eu entendi o que eu quis na palavra e não o que o Senhor mandou para mim? Tenha misericórdia, Senhor, e Deus veio ao meu encontro, Irmandade. Deus veio ao meu encontro, porque naquela época, ali eu não tinha nada, minha vida todinha eu não tinha nada. E depois que Deus me chamou no ano de 2017. No próximo ano eu já pedi para sair da empresa. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida, porque ali eu consegui conquistar a nossa casa própria da minha mãe, mas sair do aluguel foi uma maravilha, porque eu sempre paguei aluguel. Tive minha filha com 18 anos, desde 2011 pagando um aluguel. E ali foi uma maravilha, porque Deus trabalhou da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. E ali Deus começou a exaltar a gente, porque eu consegui construir aquela casinha, reformar tudo bonitinho, do jeito que não consegui terminar. Eu confesso que não terminei, que no ano de 2022 Deus preparou um servo de Deus para ser meu esposo, um dos seus filhos, e ali eu não consegui, eu parei. Confesso que Deus preparou uma motinha, depois que a gente terminou de pagar a casa, Deus preparou uma motinha para mim, que sempre foi um desejo imenso de comprar. Então eu parei de reformar ela, já entrei para dentro, deixei tudo do jeito que só não consegui pintar e forrar a casinha, mas o resto estava tudo prontinho, Irmandade. E ali eu comprei a motinha. Na minha cabeça eu pensava assim, eu vou comprar a motinha e assim que eu terminar de pagar a moto, eu termino a minha casinha, porque eu andava a pé e eu necessitava muito de uma condução para levar a minha filha até a escola e me locomover até o meu serviço. Aí eu peguei, e quando foi no ano de 2022, Deus preparou o meu casamento. Hoje eu não moro mais na cidade onde eu residia, mas estou casada, vim embora, minha casinha ficou lá com um dos meus irmãos. Eu sempre morei ali, mas eu sempre tive a noção que a casa nunca foi minha, assim, da minha mãe. O mérito foi dela, Deus abençoou nós todos. Mas assim, ali eu só construí, que eu sabia que ali seria até o tempo que Deus determinasse. E assim foi. Hoje eu só estou agradecendo muito a Deus, porque é uma das obras maravilhosas que Deus fez na minha vida. Eu peço perdão para a Irmandade pelo áudio longo, mas eu não poderia deixar de contar essa obra gloriosa. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. A paz de Deus com todos. Paz de Deus, irmãos. Meu nome é Nadir, sou da cidade de Pirapozinho. Estou gravando este testemunho para que seja postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, sinto de contar a obra que o Senhor tem feito na vida do meu netinho. Quinta-feira agora, dia 11 de 2023, por volta das 19 horas, meu celular toca, era meu genro ligando lá do trabalho dele, pedindo que eu fosse até o pronto-socorro, e que a minha filha já se encontrava lá com meu netinho de 1 ano e 10 meses, aí que o meu netinho, que é a fruteira, tinha caído na testa do meu netinho. Só que Deus é tão maravilhoso que caiu a armação e a pedra o Senhor Jesus tirou para o outro lado, porque, irmãos de Deus, se tivesse caído a pedra, o Senhor, só Jesus. Mas Deus é maravilhoso, o Senhor Jesus é um Deus que mostra para nós a todo instante que Ele está na nossa vida. É o motivo de eu estar aqui agradecendo a Deus e contando esta obra que o Senhor tem feito. E a minha filha até relatou que o médico falou que ele, pela idade dele, ele perdeu muito sangue, levou 3 pontinhos, foi pequeno, assim, grande até, né, pelo ser criança. Então, ele levou 3 pontos e perdeu muito sangue. E o médico falou que pela idade dele, ele tinha perdido muito sangue.
só que era para minha filha ficar lá de observação, que se caso viesse a dar convulsão, aí ele já estava lá, ou melhor, foi até encaminhado para o HR de Presidente Prudente. Mas chegando lá, ela ficou lá algumas horas de observação, aí o médico pegou e deu a alta, falou para ela que ela podia vir embora, que se até aquele momento ele não deu convulsão, que não ia dar mais. Aí a gente ficamos felizes e a minha filha foi e falou para mim, mamãe, graças a Deus estamos indo embora, o médico deu alta e tá tudo certo aqui. Aí foi grande a minha alegria, irmãos. Fiquei feliz por saber que o nosso Deus, Ele está a todo instante conosco. A cada momento o Senhor está mostrando que Ele está na nossa vida, irmãos. Eu fiquei muito feliz e agradecida por Deus ser maravilhoso. Seu Deus é Pai, Ele cuida mesmo dos seus, que seja na grande, que seja nas pequenas coisas. E aí estou eu aqui, contando esse testemunho para que todos os irmãos ouçam e vejam o quanto Deus é maravilhoso. Tá certo que os irmãos já sabem, mas cada dia, cada testemunho que a gente conta é uma maravilha, né? A gente fortifica a nossa alma. Ó, irmãos, me perdoe porque eu não sou de testemunhar, eu sou tímida, então, mas me perdoe aí se eu errei em alguma coisa, mas estou eu aqui contando, falando que Deus é bom e Deus é fiel em todo o tempo. E agradeço a Deus por todo, o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. A paz de Deus, querida irmandade, meu nome é Eleni, eu moro em Goianésia, no Pará, fica próximo do Tucuruí, aqui no Pará, e sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, e hoje vim gravar aqui um áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. E o meu testemunho é agradecendo a Deus sobre o meu filho Wesley, que quando criança eu vivia com o pai dele, né? E a gente veio se separar e daí eu tive que deixar meu filho com meus pais, minha mãe, meu pai, que hoje dorme no Senhor, também era da Congregação Cristã no Brasil. E então assim, eu vim deixar meu filho com eles para eu ir trabalhar na cidade, para levar alguma coisa para ajudar, né? E então assim, um dia minha mãe chegou com meu filho, muito enfermo, um dia pela manhã, e eu estava trabalhando na casa de família. Esse casal eles eram gerente de um supermercado, e então assim, minha mãe chegou com meu filho muito mal, e ela chegou até eu, né, e a gente, né, viu essa situação que estava o meu filho Wesley, né, muito doente, muito febre e até com diarreias também. E então assim, eu cheguei para minha patroa, né, ela viu a situação do meu filho. Então eu falei para ela que ali naquele momento eu tinha que sair, levar meu filho no hospital e eu precisava de dinheiro. Cheguei até ela e falei, mas ela disse que não tinha dinheiro. Minha mãe falou com ela para arrumar um pouco do leite que ela também tinha criança, né? Que ela arrumasse um pouco do leite para fazer um leitinho para ver se meu filho tomava um golinho de leite. Ela falou que não dava para dar, não dava para arrumar o leite para o meu filho também. E então ela falou para minha mãe, no momento eu não estava, tinha saído assim, e ela falou para minha mãe que gostou muito do meu serviço, porque assim, eu não tinha nem um mês, tinha poucos dias, e ela falou para minha mãe que não dava mais de eu ficar ali, né, porque agora tinha chegado essa criança, né, e eu ia cuidar, e ela não me queria mais lá. Ela tinha gostado do meu serviço, mas ela já estava me dispensando. Então, assim,
querida Irmandade, todos os ouvintes. Eu saí com meu filho e minha mãe saiu também para outra localidade que ela tinha que ir. E eu fui à direção para ver se eu consegui ir até o hospital em Marabá, que é essa cidade de Morada Nova, onde eu estava, fica próximo de Marabá, aqui no Pará. Então eu fui lá no ponto de coletivo que ia para Marabá mais Irmandade, sem nada. Não tinha dinheiro nenhum, sem condições nenhuma. Então assim eu fiquei ali assentada e comecei a chorar, com meu filho deitado nos meus braços, e ele quase nem... Ele estava muito ruim, entendeu? Então assim, daí chegou um moço que ele vendia milho, né? Assava o milho verde, cozinhava para vender ali, e ele chegou. E daí, depois de alguns minutos, chegou a esposa dele. E ela vendo eu ali com aquela criança, meu filho, Wesley. Então assim, ela se aproximou e perguntou alguma coisa, foi conversando, e eu falei o que estava acontecendo. E ela falou para mim, olha, lá em Marabá, eu conheço uma mulher muito rica, uma mulher rica, na verdade, né? Então, assim, ela, ela quer muito adotar uma criança. Então, assim, eu tô vendo aí que você não tem condições. O que você acha de a gente ir lá para você levar essa criança até ela e ela adotar essa criança, porque você não tem condições de criar, de cuidar dele. E eu falei, não, e aí eu comecei a chorar muito. Eu falei para ela, não, Deus não vai deixar acontecer isso de eu dar o meu filho, nem do meu filho morrer. E aí, então ali eu chorei, eu chorava. E então ela pegou e me disse assim, então vamos na minha casa. E eu vou fazer um chá e a gente vai dar um chá com comprimido para ele e vamos ver se vai passar febre. Voltando um pouco antes, eu tinha levado ele numa farmácia que ficava assim de frente, e a mulher, né, a farmacêutica, ela pegou e mediu lá, viu a altura que estava a febre dele, e ela disse que estava em 40 graus e estava muito perigoso. Então, foi muito de assustar ao tamanho daquela altura, daquele grau, daquela febre, daquela criança. Então assim, né, então foi antes da mulher chegar, né, mas assim ela me convidou e aí a gente foi, ficava bem distante a casa dela de onde ela ia, né. Então assim a gente foi, chegou lá, ela mandou deitar o meu filho numa rede, uma casinha muito simples, de chão batido, e daí ela já foi fazendo um chá, até de folha de eucalipto, e fez aquele chá e, se eu não me engano, era um comprimido AS. E ela deu chá para meu filho. E alguns minutos, não demorou muito, ela tinha que voltar para fazer o trabalho dela, ajudar o esposo dela. Então assim a gente já foi para lá. E o meu filho foi melhorando. Eu já percebi que ele foi melhorando. E então assim, com a meia hora, eu já vi grande diferença no meu filho, graças a Deus. E passando o tempo, assim, o meu filho veio a diminuir a febre. E eu já fiquei feliz, graças a Deus, que vi aquela grande diferença. Então eu fui para uma casa lá que a gente não tinha parente nenhum lá nesse lugar. Então assim eu fui, e daí passado mais um bom tempo, meu filho veio a passar febre, graças a Deus. E daí ele já foi, né, ficando melhorzinho, graças a Deus. Não era só esse problema, mas ele tinha outros problemas, mas foi melhorando. O Senhor Jesus tomou as providências, querida Irmandade. E então eu não precisei dar meu filho, graças a Deus. E o meu filho veio ficar bom da febre, só algumas diarreias, mas o dia foi se passando.
e o Senhor Jesus veio libertar ele daquela diarreia que ele estava, muito fraquinho, e nada de dinheiro, nada de um remédio para ele, mas ali o Senhor Jesus, por sua grande misericórdia, foi o remédio, porque foi ele que libertou, porque não tinha ninguém para ajudar, não tinha condições nenhuma, querida irmandade e ouvinte. E então o meu testemunho é agradecendo a Deus por esta grande obra, fora as outras obras que o Senhor Jesus já fez na vida dele, depois de grande, depois de homem, livramento que o Senhor Jesus fez na vida dele. Voltando um pouco atrás, quando ele era criança, eu ia para a igreja, ele ia comigo, ele ia por culto de jovem, recitava, e aí foi crescendo, e aí foi vendo, conhecendo as coisas do mundo, e ele teve que sair de perto de mim, quando ele estava com seus 11 anos para lá, ele teve que sair, ele saiu para casa de uma pessoa da família, e aí ele foi indo, foi crescendo, e ele foi conhecendo as coisas do mundo, então assim, ele não serve a Deus, né? Mas ele conhece a verdade. E o Senhor guardou, guardará ele, e o Senhor sabe, sabe o que fazer na vida dele, né? Então esse é o meu testemunho, e isso eu tenho que agradecer, que Deus abençoe a cada um, e esse canal, e todos que assistem esse canal e outros mais. Eu agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém. A paz de Deus, me chamo Juliana, estou falando da cidade de Presidente Prudente e gostaria de deixar aqui o meu testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Amados irmãos, acompanho o canal, todos os dias da minha folga, estou sempre ouvindo os testemunhos que têm entrado no meu coração, alegrado meus dias, me dado força, apoio para tudo. Que Deus continue abençoando esse canal, porque eu fico ouvindo esses testemunhos e eles são edificantes para nossa alma, para nossa vida. E esses dias escutei um testemunho de um irmão sobre um beija-flor, que ele pediu um sinal para Deus, e teve um dia que eu acordei, orei e pedi um sinal de um passarinho para Deus também, porque eu achei muito lindo aquele testemunho do beija-flor que o irmão contou, e eu pedi um sinal para Deus. E eu fui fazer meus afazeres, fui para o tanque, estava lavando minha roupa, aí de repente, quando eu olhei para trás, uma pombinha, aí ela veio assim no chão, ficou ciscando, e veio chegando assim perto da porta da cozinha, e eu comecei a olhar para ela, sorri, dar glória a Deus. Aí Deus tocou no meu coração, aí o sinal, aí ela voou, aí eu falei, Senhor, fiquei tão contente, se o Senhor atendeu o meu pedido mesmo, faz ela voltar. Irmãos, não deu 5 minutos, ela voltou e começou a ficar ciscando, e eu fiquei dando glória a Deus, agradecendo a Deus por Ele ter me ouvido o meu pedido, e grande foi a alegria do meu coração. Aí quando foi outra folga minha, não apareceu nenhuma pombinha, irmão, nem no muro, nem no chão, e naquele dia o Senhor deu esse sinal para mim, que nem o Senhor deu o sinal por mão sobre o beija-flor, e eu pedi um sinal de um passarinho para Deus, e Deus se usou de uma pombinha, e eu fiquei muito contente, porque Deus, Ele é perfeito, Deus é maravilhoso, e nós que somos fracos e errantes, mas Deus é Deus, Ele sempre é Deus, Ele sempre será Deus, e Ele é tudo na nossa vida.
Agradeço a Deus por tudo e por essa oportunidade de estar aqui dando esse testemunho. Só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. O nome do nosso Deus seja louvado. Aqui é a irmã Maiara, da cidade de Pernambuco, Belo Jardim. Já tenho sentido e contado algumas obras aqui neste canal e continuo nesse sentimento. Gosto muito de testemunhar aqui nesse canal, além de testemunhar nas casas de orações também, por onde eu passo. Eu dou graças a Deus nessa noite, por quanto eu estava sem minha faca, né, de cortar carne, que a gente precisa, né, dona de casa, dia a dia. Então, eu ficava cortando as minhas carnes, né, na faquinha de serra, e é bem complicado. Mas eu dou graças a Deus, por quanto eu pedi ao Senhor e Ele me preparou uma faca de carne. E eu dou graças a Deus também, por quanto eu estava precisando de um coador de café, por quanto eu estava sem coador e estava fazendo meu café sem coar. Não estava fazendo do jeitinho que eu gosto, né? Então, dou graças a Deus também, nessa noite, nesse testemunho, qual o Senhor tem preparado de eu contar, por quanto o Senhor também preparou essa parte para mim. Eu fui no mercado fazer as comprinhas, graças a Deus, e dei de cara com o coador. Era um último que tinha, e dali eu lembrei da minha oração, do meu pedido que eu fiz para Deus. Eu dou graças a Deus nessa noite, por quanto o dia 3 desse mês, eu fiz 24 anos de idade, e desde esse dia o inimigo tem tentado tirar a minha vida. Não. Mas Deus tem me livrado, entendeu? O inimigo tem tentado tirar a minha vida, mas Deus tem me livrado. Eu tenho visto as mãos de Deus, entendeu? Por quanto eu fui ali comemorar, né? Meu aniversário na casa de oração, assim como o ano passado. Não tem coisa melhor comemorar dentro da casa do Senhor. Então ali estava escuro o caminho e ali eu não enxerguei um fio que estava caído. Aquele fio poderia ter me dado choque, mas deu graças a Deus que não deu, não senti nada. Senti que foi um livramento de Deus, por quanto quando eu fui olhar o fio já estava bem em cima de mim, na minha testa. Eu dou graças a Deus por quanto na sexta-feira que passou eu saí de casa para trabalhar e ao meu voltar o inimigo quase não queria deixar eu ouvir a palavra de sexta-feira na minha comum. Então, foi 3 livramentos naquele mesmo dia, eu senti a mão de Deus também, né? Primeiro fui quase atropelada, né? A moto veio parar em cima de mim. Outro, quando cheguei em casa, tomei café quente também, agoniada, meu Deus, não vou deixar de perder minha palavra. E ali, no momento, eu esqueci que eu tinha tomado café quente, fui tomar banho. E ali já senti também o livramento de Deus na minha vida, né? Por quanto eu vi, né, alguns sintomas de que algo poderia me acontecer. Então ali na hora, no momento mesmo, eu lembrei, foi Deus na minha vida. Eu dou graças a Deus também nessa noite, por quanto no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, acabei também me furando assim e vi tipo que ficou um corte, né? E vi também que foi bem livramento de Deus, né? Na minha vida. E o ferro estava um pouquinho enferrujado e tudo. Mas dou graças a Deus que Deus enviou um anjo, né? E ele orou e ali eu já vi que cicatrizou na hora, né? Com o dom que Deus emprestou a esse anjo. Dou graças a Deus nessa noite por quanto o Senhor tem sempre cumprido o Salmos 23 na minha vida. Dou graças também a Deus nessa noite por quanto eu tenho ido congregar um dia, ali sentado naqueles bancos, né? Deus mandava a palavra, né, lá em Jó, capítulo 2. E ali Deus mandava a palavra que alguém ia ganhar um vestido novo. Deus dizia assim, eu vou te dar um vestido novo. E ali eu senti que a palavra que era sobre mim, senti que era comigo. Glória, glória a Deus. E quando cheguei em casa, vi a compreensão daquela palavra na minha vida. Eu dou graças a Deus nessa noite por quanto o Senhor tem me mantido de pé, né, nas minhas lutas, nas minhas provas, mas o Senhor tem sempre estado comigo. Dou graças a Deus por quanto também nessa sexta-feira, agora também, quase que também não iria, a prova aumentou muito grande, quase que eu não ia congregar, ouvir minha palavra santa também, qual o Senhor nos manda, né, todos os cultos. Mas dou graças a Deus que através de 2 saudações, eu consegui me levantar da cama e fui congregar.
Eu dou graças a Deus por tudo e por tudo mesmo. Deus seja louvado. O nome de Deus seja louvado. Eu dou graças a Deus também, Irmandade, nessa noite, por quanto o mês que se passou, Deus preparou. Deus está fazendo uma visita. E ali, por eu ter feito a vontade do Senhor, né, nessa baixa terra, que enquanto a gente está aqui, o Senhor nos usa para isso mesmo. Ao voltar para casa, fui fazer minhas coisas, né? Fui pegar um copo para enxugar e não sei como foi bem rápido. Peguei bem leve mesmo, de jeito mesmo que eu sou assim, meio delicada. E não sei, não coloquei força, não coloquei nada, mas o copo explodiu. Foi como se quase ele quisesse cortar meu braço inteiro, mas eu, graças a Deus, por quanto eu vi que o inimigo estava furioso, ficou furioso pelaquela visita feita na casa daqueles irmãos que ficaram muito contentes. Mas eu também vi a mão de Deus passar naquela hora, na minha vida. Eu dou graças a Deus por tudo, por quanto o Senhor tem me preparado todas as coisas também na minha parte da música. Rogo a Deus as orações dessa querida irmandade que sempre tem ouvido esses testemunhos, né, no canal Comunhão com Deus. Eu agradeço a Deus pelo Salmo 23, o qual o Senhor tem sempre cumprido na minha vida, desde o dia em qual Ele me chamou nas águas de santo batismo. E eu também agradeço a Deus por quanto nestes dias também, aí meses, não sei, porque foram muitas horas assim, rápido, na minha vida, graças a Deus. Dou graças a Deus por quanto o Senhor me preparou uma sandália também, né? O número não era nem o que eu calço, meu calçado é 36, e Deus me preparou uma sandália do número 35 e coube no meu pé como se fosse o meu número mesmo. Eu dou graças a Deus por quanto hoje tem feito 4 meses que eu tenho usado o meu gás e até hoje o Senhor não me deixou faltar essa parte, o gás não secou e o gás está funcionando normalmente. Então seria muito ingrata a Deus se eu não glorificasse o nome santo dele. Glória a Deus, dou graças a Deus por todas as libertações que o Senhor tem me feito durante esses dias também, por todos os livramentos em tudo. Dou graças a Deus por esse caminho santo, qual o Senhor tem me chamado, tem me segurado até o presente momento, pelo dom da promessa também, né? Da linguagem dos anjos, né? Qual o Senhor tem me dado, tem me concedido até aqui. Pelos dons da interpretação também que o Senhor tem me dado e por tudo. Eu dou graças a Deus também nessa noite, por quanto eu estava necessitando de uma parte. Eu sou uma pessoa que toma insulina, como eu já contei também aqui, e eu não posso estar reaproveitando as minhas seringas. E teve um dia que eu estava bastante preocupada e estava faltando algumas seringas, né? E como eu tenho ensinamento de não pedir nada a ninguém, também não gosto, não tenho esse costume. Eu gosto de pedir para uma única pessoa, é colocar o meu véu, dobrar os joelhos e pedir ao nosso Senhor Deus, porque Ele sempre tem vindo ao meu encontro. Glória a Deus, por quanto o Senhor não deixa os seus pequeninos mendigar o pão, né? Então ali eu estava preocupado com aquela parte, e ali eu deixo sempre minhas seringas assim em cima da minha geladeira, e ali eu estava fazendo meus afazeres do dia a dia, e meu primo chegou, né? Sentou, sempre chega para conversar comigo, orar, cantar indo, essas coisas aqui em casa. A gente tem visto muitas obras lindas aqui dentro desse lar santo, qual o Senhor tem me preparado, um lar de paz. Agradecer a Deus por isso também, por esse lado de paz, o qual o Senhor tem me concedido. Então ali, eu não vi porque eu estava de costa, né, fazendo minhas coisas, né, mas ele disse que viu um varão de branco, um anjo lindo entrar, e ali colocou algo na mão dele, assim, algo lá onde estava a minha seringa. Então ali eu já senti, já vi que era o que eu estava necessitando, e eu sabia e creia ali no meu coração que Deus ia fazer obra naquela parte. Então, com poucos dias ainda, esperei um momento e Deus foi lá e supriu aquela parte que eu tanto precisava. Glória a Deus, aleluia. Dou graças a Deus nessa noite por quanto o Senhor mais uma vez supriu de novo também essa minha necessidade, preparou a quantia certa que eu pudesse estar usando, porque o governo não me dá a quantidade certa, então ali com as outras coisas eu tenho que me virar.
Glória, glória a Deus. Eu dou graças a Deus por tudo, por todas as visões dos céus, pelas revelações, por todas as promessas de Deus cumpridas na minha vida, por todas as palavras dele. Deus seja louvado. A paz de Deus a toda a querida Irmandade. Venho gravar um áudio que senti da parte do Senhor, porém não nasci num lar cristão. Meus pais eram católicos, mas o Senhor já tinha um propósito na minha vida, porquanto casei, morava na cidade de Terra Rica, Paraná. Casei lá na igreja católica, vesti de noiva, né? Que era o meu sonho, era vestir de noiva. E assim Deus preparou ali e casei e vim embora morar aqui onde eu resido até hoje, aqui na cidade de São João do Caiuá, Paraná. Comecei a congregar aqui nessa cidade, na minha comum congregação. Congreguei bastante, congregava várias vezes, né? Todos os cultos, quarta, sábado e os domingos, sempre estava congregando. Meu esposo trabalhava fora, ficava eu e o meu filho bebezinho, e eu arrumava e ia congregar. E no ano de 2008, eu tinha uma bebezinha de 4 meses e ia ter batismo na minha comum. E estava meio assim que chovendo, né? E eu querendo ir para a igreja, pronta, e saía lá fora, estava chovendo. Falei, meu Deus, tanto que eu queria ir congregar hoje, porque na minha comum hoje tem batismo, mas não sabia que seria o dia em que o Senhor ainda iria me chamar nas águas. E fui congregar, deixei o meu menino com 5 anos, com o pai e a bebê, e fui congregar. E o tanque de batismo era para fora da congregação. E chegando lá já tinha bastante gente, e ainda não tinha começado, estava começando cantar o hino do silêncio, e foi cantando os hinos, né, do Inário 4, foi do tempo ainda do Inário 4, foi cantando os hinos, e o irmão dentro das águas, e ali, num determinado hino, que foi aquele hino, ó alma que choras, começou a cantar aquele hino, o coração pulsou muito, parecia que ia sair pela boca de tanta pulsação, e eu fui mais que ligeiro, né? Fui mais lá no se trocar para ser batizada, e voltei e desci as escadas para entrar nas águas. O irmão pegou na minha mão, porque eu tenho deficiência física e visual. E o Senhor me chamou nas águas, fui batizada. Agora em setembro vai completar 21 anos que o Senhor me chamou nas águas, e tenho o dom de novas línguas, que
Era um sonho também que eu tinha e o Senhor realizou na minha vida esse sonho. E hoje eu tenho, hoje eu tenho 3 filhos, graças a Deus, 3 filhos. O meu esposo tem um problema mental e eu tenho deficiência física e visual, não tenho, não enxergo. E porém, para eu poder congregar, tem que ter alguém para me levar e trazer para casa. E por esses dias eu não fui congregar, porque a irmã que me leva, ela tá com a filha dela, tava com a filha dela lá tava com a filha dela lá pro sítio, e que a filha dela tá gestante e tem que guardar repouso, mas Deus quiser logo eu estarei congregando. Fui no batismo que teve do meu sobrinho, com a sua esposa, muito bonito, uma obra muito linda, a qual o Senhor fez. E da minha casa, só quem serve a Deus é eu. Lá na minha família, né, da minha casa, só quem serve a Deus é só eu. E agora aqui na minha casa mesmo, o meu filho é da Assembleia, o meu esposo é da congregação. Nós servimos a Deus na congregação e o meu filho serve a Deus na Assembleia. E a minha filha, de 21 anos, ela é casada, mas não, não congrega, não serve a Deus em nenhuma dominação. De vez em quando ela vai na igreja católica. Para resumir o testemunho, mandade para não ficar muito grande, muitas obras o Senhor também tem feito na minha vida, muitos livramentos, né? E eu só tenho que agradecer a Deus e que Deus é maravilhoso e na hora certa Ele aparece na vida da gente. Outra oportunidade que o Senhor me dá, eu contarei como perdi a visão. E agradeço a Deus por tudo e só o nome do Senhor seja hoje eternamente louvado. A santa paz de Deus, irmandade. Aqui é a Silvia, de São João do Caiuá, Paraná. Sinto de contar uma obra linda a qual o Senhor fez na minha vida, porquanto eu tinha um desejo muito grande de ser selada com o dom de novas línguas. E aí eu fiz uma reunião de mocidade aqui na minha casa e veio bastante moço, moça, um irmão trouxe o violão, cantamos hinos, depois fomos para a oração e o irmão que ia orar, o irmão Hugo, falou: irmã, a irmã sente de pedir oração para alguém nesta reunião. Eu disse sim, eu sinto de pedir oração para o meu esposo que não se encontra bem. E quero que o irmão apresente esse pedido na oração, que eu tenho um desejo muito grande de ser selada com o dom de novas línguas, que o Senhor vem me dar esse dom, que eu vejo as pessoas, eu via, as pessoas na igreja, o Senhor visitava com o dom de novas línguas,
a virtude que o Senhor dava, uma virtude muito bonita. E assim foi. Ele orou e apresentou essas duas causas na mão do Senhor. E eu fui congregando, né? E num momento, num certo dia, eu congregando ali na minha comum congregação aqui em São João do Caiuá, o Senhor me presenteou com um dom de novas línguas. Foi um dia, um culto maravilhoso, um culto muito abençoado por Deus, um, um testemunho, um dom muito bom, é uma virtude muito forte que a gente sente, né? É muito lindo esse dom, essa virtude, quando o Senhor nos visita. É muito bom a gente sair da igreja, mas se a gente entra abatida ou triste, a gente sai alegre, contente, porque o Senhor está na nossa vida, que Ele mostra pelo a virtude que Ele nos dá no dom de novas línguas, né? E o Senhor concedeu para mim esse dom, concedeu o dom da oração. E eu só não posso, e a minha liberdade de testemunhança ficou para mim testemunhar no banco, no meu lugar mesmo, só levantar e porque eu não posso mais ir até o microfone, né? Porque eu perdi totalmente a minha visão. Então eu não posso ir até o microfone, mas a minha liberdade foi dada no banco, né? Eu me ponho eu levanto, eu, é, eu levanto ali no meu lugarzinho e faço, como todos fazem lá na frente, eu faço ali no meu lugar. E tudo que Deus fez na minha vida, eu agradeço ali no meu lugarzinho mesmo. E aí outro dia, que o Senhor der a oportunidade, eu entrarei novamente. E esse testemunho estou contando para ser apostado no canal Comunhão com Deus, que eu gravei um e não falei meu nome, nem que era ser apostado no canal Comunhão com Deus. E agora eu quero que estou falando que é para ser apostado no canal Comunhão com Deus, porque eu escuto todos os testemunhos, todo dia, eu não perco, todos os dias eu escuto. E eu quero que o meu também seja a ser apostado no canal Comunhão com Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse canal lindo, maravilhoso, a qual o Senhor deu a liberdade de nós podermos testificar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grandioso e maravilhoso na nossa vida. E eu agradeço a Deus por tudo. O nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém.